Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós estamos aqui gravando o primeiro podcast da Transportadora Peregrina sobre um tema muito importante que é o Novembro Azul. E para deixar esse dia ainda mais especial, nós convidamos o Dr. Saul, um médico que está aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre esse tema. E eu vou pedir para que ele se apresente a vocês, para que a gente possa, né, dar início a esse bate-papo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente com a empresa Peregrina, que a gente sempre teve uma ligação muito importante com a empresa. Hoje eu sou médico, trabalho na Unimed, né, uma empresa aqui de Criciúma, e trabalho muito com medicina de emergência, também trabalho com a parte de consultórios, prevenção e tudo mais. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo sobre o Novembro Azul e a saúde do homem. Que legal, doutor Saul. Tenho certeza que vai ser muito bacana e que a gente vai poder levar aí muitas informações para os homens da nossa transportadora, principalmente para os nossos motoristas, tá? Para a gente iniciar, doutor Saul, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho o que é o movimento do Novembro Azul, o que ele se remete, qual é o significado desse movimento. Então, Maria, o Novembro Azul teve início na Austrália, em 2003. Foi um movimento que tendeu a trazer um pouquinho de atenção para a saúde do homem, que era tão negligenciada naquela época. Dali para frente, ele acabou se tornando mundial, porque é impossível um movimento como esse acabar não tomando as proporções que tomou hoje. O Novembro Azul, muito frequentemente, é relacionado à estrutura do câncer, né? Toda a relação com câncer, próstata e tudo mais. Mas Novembro Azul passa um pouquinho disso, tá, Maria? Nós vamos conversar um pouquinho disso, mas Novembro Azul acaba ultrapassando somente o câncer. Bacana. E falando nessa palavra, né, doutora, a gente percebe muito que as pessoas ainda se assustam muito, que realmente, né, nós entendemos o motivo. Mas eu queria que você, na sua experiência, né, nas histórias que já passou pela sua vida, nos atendimentos no consultório, que você detalhasse um pouco mais para a gente, né, o que é o câncer de próstata e por que esse tema ainda, né, as pessoas acabam, principalmente os homens, né, tem um pouco de preconceito em falar sobre isso, talvez resistência, né, em buscar ajuda, em buscar conhecer, buscar até mesmo uma prevenção. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente o que é o câncer de próstata. Perfeito, Maria. Bom, a tua colocação ela foi perfeita. É isso que a gente precisa explicar para os nossos colaboradores. Na verdade, o câncer de próstata, o câncer em si, ele já é uma palavra assustadora. Quando a gente fala para qualquer paciente que chega a um diagnóstico chamado câncer, isso é praticamente uma sentença para o paciente. Mas não é bem assim que a coisa funciona. E também a gente pode mudar esse caminho. O câncer de próstata, ele tem uma relação muito importante com alguns fatores de risco. Por exemplo, idade acima de 50 anos de idade, alimentação muito rica em gordura animal, aquela carne vermelha, aquele exagero, né? Bebida de álcool em exagero, uso do cigarro, né? E se a gente for pensar, extrapolar um pouquinho a mais no assunto do câncer de próstata, a gente tem que pensar em toda uma mudança de hábito ou uma frequência de hábito de saúde para que ele não apareça. Por exemplo, muitas vezes a gente não vai dar bola. Qualidade do sono. Bom, nossos colaboradores trabalham aí sempre com bastante distância, muitas vezes aí dias e dias no trabalho, porém, ter a noite de sono adequada influencia no câncer de próstata. Parece irrelevante, mas é verdade. Alimentos saudáveis, utilização de fibras, utilização de vegetais, as verduras em si, diminuir um pouquinho aquela carne gordurosa, né? Aumentar a ingesta de hídrico, água em si, né? Evitar o uso de álcool, evitar o uso do cigarro, tudo isso vai acabar propiciando uma saúde mais longínqua para os nossos colaboradores. Se pararmos para pensar, não é somente um fator, são multifatores. Então, principalmente idade, se for raça negra, né, a pessoa de pele negra tem um fator de risco a mais, então a gente sugere que a partir dos 50 anos de idade se comecem a fazer principalmente
o exame de toque, que daí a história que a gente conversou sobre o preconceito masculino, né? Não sei o que a gente poderia fazer em relação a isso, além da campanha do Novembro Azul, mas é algo que a gente tenta fazer. Uhum. Eu acho que a conscientização é o primeiro passo, né, doutor? Conversar, tirar essas dúvidas, desconstruir esses mitos que existem, né, dentro né, da realidade, da cabeça de cada um, né? E falando um pouquinho assim, doutor, sobre os sinais, né? O que os homens devem ficar atento aos sinais que muitas vezes o nosso corpo dá e que são sinais que não podem ser ignorados, né? Que eles precisam buscar ajuda assim que o primeiro sinal aparecer. Exato, muito importante. Então, assim, quando a gente pensa basicamente em câncer de próstata, um dos sinais mais comuns é diminuição do jato urinário. Quando a gente vai ao banheiro, vai lá fazer um xixi, sente que aquele jato urinário já não vai tão longe, já ficou um pouco menos forte, ficou um pouco mais fraquinho. Isso é um dos sinais. Então a gente tem que associar isso a outros fatores de risco, como a gente já citou aqui, a alimentação, vida muito estressante, né? E diminuição do jato urinário. Sangramentos urinários, né? Quando vai fazer lá seu xixi e viu que tem alguma alteração de sangue, alguma alteração de cor da urina, também é um fator aí que chama a atenção para o câncer. Mas nós temos que lembrar que, na maior parte das vezes, o câncer de próstata ele é silencioso. Por isso que entra o Novembro Azul e a prevenção. Porque se você não fizer os exames necessários, você não consegue pegar essa doença no início. Sendo que 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata na vida. Olha só. 1 em cada 6. E sendo que 90% desses diagnósticos tem cura, resolução, se diagnosticado já logo no início, inicialmente. Mas como que nós vamos pegar inicialmente? Nós vamos pegar inicialmente se, apesar de não tivermos nenhum tipo de sintoma, realizarmos os exames necessários. Quais exames a gente tem hoje? PSA, que é o exame do sangue, que todo mundo conhece, principalmente após os 50 anos de idade ou 45 anos de idade, se for de raça negra, iniciar, fazer um PSA anual e o exame de toque, que a gente falou que realmente existe aí um certo preconceito. Ninguém se torna mais ou menos homem por causa de um exame de próstata. A frequência desse exame anual não é fazendo uma vez que você está livre do câncer. Todo ano deve ser feito. Existem outros exames? Sim. Dá para fazer ultrassom, ressonância magnética, entre outros. Mas, ainda assim, o exame que tem uma fidelidade maior seria o exame de toque. Que bacana. E doutor, considerando, né, hoje a transportadora peregrina possui mais de 300 homens, boa parte, né, desses 300 homens são os nossos motoristas que estão na estrada todos os dias trabalhando. E a gente sabe que hoje o acesso à informação, né, é para todos, inclusive nós estamos fazendo essa conversa justamente para atingir, levar informação a eles, né? E eu gostaria que o senhor pudesse trazer um pouquinho para nós algumas dicas, né, além dos exames, mas para que eles também pudessem priorizar a sua saúde na estrada, né, que é o local onde eles passam a maior parte do tempo. Quais atitudes eles poderiam fazer, mudanças de hábitos, pequenas mudanças, começando aos poucos, mas que a gente sabe que vai ter um resultado muito positivo para a saúde deles. Excelente, Maria. Bom, aí quando a gente entra nesse assunto, Maria, a gente acaba expandindo um pouquinho mais o nosso assunto, acaba pensando um pouquinho mais fora da caixa. O que significa isso? A gente não pode pensar somente no câncer de próstata. Quando a gente pensa na saúde do homem, o Novembro Azul, na verdade, ele vem nesse sentido, de trazer à tona a conversa sobre saúde do homem, não somente o câncer de próstata. E assim a gente tem que trabalhar tudo. Hoje em dia, a qualidade de vida do homem ela acaba sendo um pouco comprometida por aquela sensação de que o homem é indestrutível. Muitas vezes o homem pensa, nossa, eu estou aqui dirigindo um grande caminhão, 30 metros de comprimento aqui, e eu sou super poderoso, ninguém pode comigo porque eu realmente tenho uma saúde muito forte, eu sou indestrutível. Não funciona assim.
Muitos homens hoje sofrem, por exemplo, com problemas de ansiedade. Muitos homens hoje não procuram atendimento por problema de ansiedade, por vergonha de serem considerados fracos. Muitos homens hoje sofrem de outros problemas que a gente consegue detectar através de pequenos exames, através de consultas médicas, como diabetes, pressão alta, né? Alterações do colesterol. Então, tudo isso a gente tem como detectar, tem como prevenir. Através do quê? Visitas frequentes ao seu médico de confiança, pelo menos uma vez no ano, realização de alguns exames básicos, né? Exames de colesterol, verificação de pressão, entre outros. E além de tudo isso, mudança de hábito. Enquanto não se tiver a mudança dentro da nossa cabeça, dentro do nosso pensamento de melhorar a nossa dieta, né? Utilizar mais fibras, verduras, diminuir a bebida de álcool, não exagerar da carne vermelha, não utilizar cigarro, ter uma noite de sono adequada, que a gente consegue propiciar isso aos nossos colaboradores, então ter uma noite de sono adequada, né? Ter um convívio, ter uma atividade física. Então, muitas vezes a gente até pensando assim, né? O motorista, ele acaba ficando muito tempo sentado. Mas existem momentos em que ele vai ter que aguardar algum procedimento, um carregamento, um descarregamento, ele vai ter que aguardar. E nesse momento ele pode fazer alguma atividade. Pode fazer uma caminhada com um calçado confortável, pode acabar fazendo um alongamento dentro de um pátio de empresa, num posto. Então existem diversas formas que a gente pode modificar os hábitos de vida e torná-los mais saudáveis. Eu vejo muito isso, doutor, como uma mudança de mentalidade, né? O homem, ele tem, né, essa necessidade de produzir, todos nós vivemos nessa sociedade que realmente é o que faz sentido, né? Mas a gente tem que entender que nós só vamos conseguir fazer isso se nós estarmos bem, se a nossa saúde estiver bem, né? Recentemente a gente tem alguns casos, né, de motoristas que precisaram se afastar do trabalho pelo fato da condição de saúde não estar boa e de naquele momento eles se sentirem impossibilitados de realmente estar exercendo atividade. E a gente percebe o impacto que isso tem na vida social, né, no casamento, nas finanças e todas as esferas, né, que ele atua hoje. Então, por que esperar isso, né? Se a gente tem, aos poucos, a gente consegue ir fazendo essa mudança, a gente consegue com pequenos hábitos, né, garantindo uma qualidade de vida melhor para não chegar a esse ponto. Por isso que é muito importante, né? E realmente é isso, são pequenas coisas, um alongamento, uma caminhada que vai entendendo, vai mudando aos poucos aquele pensamento e vai estabelecendo esse estilo de vida, né? E para a gente finalizar, doutor Saul, primeiramente eu quero te agradecer por esse papo, né, em nome de toda a Transportadora Peregrina, muito obrigada mais uma vez. E eu queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem especialmente para os nossos motoristas que estão na estrada agora nesse momento. Maria, eu que agradeço, né? Estar aqui com vocês realmente é um prazer. Considero a Peregrina como uma empresa exemplo hoje, tanto para a sociedade como para os seus colaboradores. E acho que realmente a conversa ela parte desse sentido. A prevenção em si é o que há de mais importante. A prevenção em todos os sentidos, não somente no câncer de próstata, a diminuição da obesidade, a atividade física regular, a realização de exames necessários. A prevenção em si é a chave do problema. A partir do momento que você faz a prevenção, você garante que você vai estar presente na vida da sua sociedade e da sua família. Não adianta de nada eu achar que eu sou uma boa pessoa, que as pessoas acabam precisando do meu trabalho, ou do meu conceito, ou da minha ideia, do meu pensamento. Se eu não me cuidar, eu não estarei aqui para poder cuidar dos outros. Então eu não teria como estar com a minha família, com os meus amigos, com a minha esposa, com os meus filhos, se eu não me cuidar. Então a chave do problema é a prevenção. Todos nós devemos dar atenção à prevenção para que possamos estar aqui sempre, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, produzindo e fazendo tudo o que a gente gosta. É isso aí. Muito obrigada, doutor Saul. Muito obrigada a quem está nos assistindo agora. E esse aí foi o nosso primeiro episódio, tá? Nós queremos agradecer imensamente. E é isso aí, pessoal. Até logo!